Graça e paz, chegando novamente para compartilhar uma palavra de Deus com você. Não esquecendo, você que ainda não se inscreveu, você tem a oportunidade de nos ajudar se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu like também, não é? Seu comentário, que isso nos encoraja muito e nos ajuda na expansão do Evangelho a tantas pessoas que nem conhecemos, e você nos ajuda a chegar até essas pessoas, né? Então, a mensagem de hoje eu quero compartilhar com você, ela tem um significado muito profundo para a nossa vida. Está no capítulo número 3 de Daniel, o terceiro capítulo de Daniel, e o tema que eu quero falar com você hoje, a dependência de Deus e os seus resultados. Reflitamos nesse tema tão relevante para nós hoje, queridos. Capítulo 3 de Daniel. Meus irmãos e amigos, vivemos em tempos em que o homem tem confiado mais na sua inteligência ou no seu dinheiro. Pois aí está o grande erro, né? A grande falha nossa. Pois o dinheiro, por mais que seja grande o seu número, a sua quantidade, por mais que sejamos inteligentes aos olhos dos homens, mas nada disso pode nos dar, nos proporcionar o que a dependência de Deus nos proporciona na nossa vida. Por isso eu quero convidar você nesse momento para que aprendamos e voltemos para vivermos na dependência de Deus e veja o que a dependência de Deus nos proporciona. Capítulo 3 de Daniel, versos 15 a 17. Ouça o que diz o texto das Escrituras. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhos, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Primeiro princípio que a dependência de Deus nos proporciona. A dependência de Deus nos proporciona paz nos momentos conflitantes da vida, queridos. Aqui o texto trata, quando a gente lê o texto todo do capítulo 3 de Daniel, a gente vai perceber o rei Nabucodonosor construiu uma estátua gigante, né? Então todas as pessoas do seu império ali deveriam adorá-la, deveriam se humilhar diante daquela estátua que o rei havia construído. Caso não se humilhasse, caso não adorassem a estátua que o rei havia construído, seriam jogados dentro da fornalha de fogo ardente. Essa era a ameaça. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se humilharam, eles não adoraram a imagem que o Deus havia construído. E foram acusados, né? E foram chamados, foram confrontados, e eles se mantêm firmes. Eles, confiando na dependência de Deus, vivendo na dependência de Deus, eles encontram paz. Perceba isso, que eles estão num momento ali num momento de vida ou morte. Ou se humilham diante da estátua e adoram a estátua que o rei havia edificado, ou seriam mortos numa fornalha ardente. Mas eles têm firmeza para dizer: olha, se o nosso Deus é quem servimos, se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar da fornalha e das tuas mãos, ó rei. Então eles não entram em desespero, eles não entram ali em conflito, mas eles têm paz naquele momento tão decisivo, queridos, proporcionado por uma vida na dependência de Deus. Como é precioso viver na dependência de Deus. Mas em segundo lugar, a dependência de Deus nos proporciona, no versículo
18, diz o texto: se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A dependência de Deus nos proporciona descanso na soberania do Senhor. A dependência de Deus nos proporciona descanso na soberania de Deus, ou seja, nada acontece na nossa vida sem a permissão do Senhor. Deus está vendo tudo o que se passa conosco. E Ele diz: se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Se Ele quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, fique sabendo que nós não adoraremos a imagem que levantaste. Soberania de Deus. Descansar na soberania de Deus. É isso que nós precisamos aprender nos nossos dias, queridos. Vivemos num mundo de aflição. O coronavírus trouxe uma grande aflição para o povo cristão em todas as partes do mundo. É crentes não congregando mais, é crentes até agora não indo para a igreja, não foram mais congregar com medo do coronavírus, porque se forem para o culto vai ter pessoas num bom número lá e vai haver aglomeração, e o coronavírus a gente encheu de poder o coronavírus, né? Nós enchemos de poder o coronavírus e esquecemos que tem um Deus soberano que está no controle de todas as coisas, que nada acontece na nossa vida sem a sua permissão. Mas tem uma outra lição que nós aprendemos por viver na dependência de Deus, queridos. O versículo 17, ele disse ainda, no versículo 17, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Em terceiro lugar, viver na dependência de Deus nos proporciona olhar além desta vida. Diz: olha, se o nosso Deus a quem servimos, se Ele quiser, Ele vai nos livrar. Se não, que venha a morte. Quem vive na dependência de Deus, queridos, ele olha além desta vida. Quem vive na dependência de Deus não tem o seu olhar focado somente nesta vida. Esta vida aqui não é tudo para aquele que vive na dependência de Deus, mas aquele que vive na dependência do Senhor, ele olha além desta vida. A morte, ela é uma passagem para uma vida melhor, incomparavelmente melhor que essa. É o que disse Paulo. Como é maravilhoso isso. Paulo também já experimentava viver essa dependência de Deus. Para Paulo, o que mais importava para Paulo era fazer a vontade do Senhor. Era cumprir a missão que Deus havia entregado nas suas mãos. O resto era consequência, né? Viver na dependência de Deus nos faz olhar além desta vida. Se a vida continuar, se Deus quiser que a gente continue vivendo aqui nessa vida, vamos continuar. Mas se Ele não quiser, e Ele quiser que a nossa vida termine aqui, nesse ano, que termine, mas que a nossa segurança está de que Deus tem o melhor para nós, que Deus tem algo maravilhoso para aqueles que esperam que vivem na sua dependência. Mas o quarto princípio que nós aprendemos com uma vida que vive na dependência de Deus. O verso 18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A vida na dependência de Deus, ela nos proporciona foco na verdadeira adoração. Veja bem que o momento aqui é de vida ou morte para esses meninos, para esses servos do Senhor, lá no cativeiro da Babilônia, né? Mas não foi nenhuma ameaça de morte, não foi nada de pressão, nenhuma pressão conseguiu tirar o foco deles da verdadeira adoração, porque eles viviam na dependência de Deus, mesmo no cativeiro, mesmo longe da sua terra, do seu povo, mas
eles viviam a dependência de Deus e isso ajudou, e isso manteve eles focados na verdadeira adoração. Quanto precisamos nos nossos dias viver focados na verdadeira adoração, adorar somente o verdadeiro Deus, queridos. Precisamos nos voltar para isso. A igreja brasileira, o povo evangélico precisa se voltar para viver na dependência do Senhor e assim focar na verdadeira adoração. E você sabe qual é o resultado de viver na dependência de Deus? O primeiro resultado é que Deus não abandona aqueles que vivem na sua dependência. E aí os meninos não se prostram diante da imagem do rei, aí vem e o rei determina que eles sejam jogados na cova, rei determina que eles sejam jogados na fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais aquecidas. Veja só o que diz o verso 24 e 25. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou o rei e lhe disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Queridos, viver na dependência de Deus, primeiro resultado é que Deus não abandona aqueles que vivem na sua dependência. Isso é maravilhoso. Eles foram jogados no meio do fogo, mas o Senhor esteve lá com eles para protegê-los, para poupá-los, para socorrê-los num momento tão complicado em que eles estavam ali, né? Mas também um outro resultado de viver na dependência de Deus, o verso 28 e 29. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiam nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, pelo qual todo o povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Um outro resultado de viver na dependência de Deus é que nós podemos contribuir para a exaltação do nome de Deus. O nome de Deus exaltado. Com a ousadia desses meninos, com a coragem desses servos do Senhor lá no Império Babilônico, lá no cativeiro, Deus exaltou o seu nome ali. O nome de Deus foi honrado em todo aquele Império Babilônico. Eu quero concluir essa palavra nesse momento dizendo: procure viver na dependência do Senhor. Não confie nas suas forças, não confie na sua sabedoria, não confie no seu dinheiro. Procure viver na dependência de Deus, pois Ele vai com você aonde pessoas mais íntimas não podem. E o Senhor estará contigo. E você pode ser um instrumento para que o nome de Deus seja exaltado nesse país, nesse mundo que vive na contramão da vontade do Senhor. Faça que o nome de Deus seja conhecido através da sua vida. Vamos orar nesse momento. Pai, eu te louvo por essa palavra, Deus, que foi ministrada no nosso coração, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, enche-nos do teu poder, para que a gente possa viver uma vida totalmente na dependência do Senhor. E perdoa-nos, porque tantas vezes não procuramos viver uma vida totalmente comprometida contigo, Senhor. Pai, eu oro por esse meu irmão, por essa minha irmã que nesse momento está refazendo o compromisso contigo, está se voltando para firmar uma aliança verdadeira contigo, Senhor. Fortalece no seu coração o propósito dessa pessoa para te servir com fidelidade, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Que Deus abençoe você, que você procure viver cada dia na dependência do Senhor.
A gente se vê num outro vídeo. Fique na paz de Cristo.